Paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Clarim de Matos e eu quero te convidar para mais um estudo na Palavra de Deus, baseado na carta de Paulo aos Efésios, tema a conduta do crente em relação à família. Como todos sabemos, neste momento da vida, não podemos ainda nos reunir presencialmente na nossa igreja, na nossa amada Escola Bíblica Dominical, mas você poderá assistir vídeos aulas que estão sendo ministradas a partir de sábado à noite são divulgadas estas aulas e você poderá aprender, ampliar os seus conhecimentos bíblicos. Aqui é apenas um convite, uma rápida meditação e um anúncio para que você tome um gosto pelo assunto. Nosso texto áureo para esta semana está em Efésios 5,31, que diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á ou se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 5,31 de Efésios, fazendo menção, no caso o Paulo está mencionando, reproduzindo o que encontramos lá em Gênesis 2:24. A verdade prática lembra-nos das três premissas básicas que fundamentam toda a família cristã, que é a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. A lição vai abordar, vai ampliar um pouco mais esses conceitos básicos do plano divino para a família, como Deus estruturou essa instituição que verdadeiramente é uma bênção para todos os seres humanos. O nosso texto bíblico que nos serve de base para o comentário, Efésios capítulo 5, 21 ao 33, se você quiser acompanhar, e também o capítulo 6, versículos 1 a 4, que falam dos papéis, das responsabilidades de cada membro da família no lar, no comportamento, a conduta, na verdade, do crente no lar. A lição está estruturada em três tópicos principais, sendo que o primeiro vai tratar, vai falar e vai lembrar da conduta do crente marido ou do marido crente dentro do âmbito familiar. Esta conduta é subdividida em o papel do marido como líder da casa. Nossa versão tradicional aqui da Bíblia traz a cabeça, e que mais atualizadamente diríamos o cabeça, ou seja, o líder do lar, da família. Ele é o líder. O subtópico 2 fala do amor. Essa liderança deverá ser executada e exercida e praticada com base no amor, no respeito também. Então o amor é o elemento primordial, diz o subtópico 2. O amor deve ser um amor altruísta, sacrificial. Tudo isso você poderá encontrar nesse subtópico 2 da lição que você deve ter em mãos. Se não tem, acompanhe os vídeos que será amplamente abordado. No subtópico 3 aqui nós temos o cuidado do marido em relação à esposa. Cuidado em todos os sentidos. Paulo chega a dizer que ninguém jamais, é uma ilustração dele, é uma aplicação dele, ninguém maltrata a si mesmo, a não ser que seja doente, literalmente, mas as pessoas sadias normalmente cuidam de si mesmo, do seu corpo. Então Paulo argumenta isso até de uma forma um tanto irônica, dizendo, já que ninguém trata mal a si mesmo, então também não deve tratar a sua esposa mal, porque afinal são os dois uma só carne. Mais ou menos esse é o argumento do Paulo, e aliás muito inteligente e muito prático. Eu esqueci de dizer, vou dizer agora, que a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 2 e 3, é a parte teórica, mais teológica, mas a 4, 5 e 6 é a parte prática, é o dia a dia, é a vivência da fé, é quando praticamos a fé, quando mostramos quem nós somos. A lição tem ainda a segunda divisão principal, ou tópico principal, que é a conduta da crente como esposa, ou da esposa como crente, tá? Subdividido em conceito de submissão cristã, não é um conceito do homem mundano, secular, filosófico somente, mas é o conceito cristão. A Bíblia não tem nenhum problema com isso, e os crentes também não. Aqueles que entendem corretamente o que é submissão não tiveram problemas com isso. Só aqueles que vivem procurando coisas que encontram alguma dificuldade com isso, porque essa submissão é a submissão por amor. Um marido que ama a esposa terá, evidentemente, uma esposa submissa. Mais ou menos esse é o argumento. A condição da mulher cristã
que nas sociedades de então, e reclama-se até hoje, não teria as mesmas condições, mas dentro do Evangelho, a revelação da palavra de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, mesmo valor diante de Deus. Portanto, Deus enviou Jesus Cristo para morrer tanto pelo homem quanto pela mulher, e ambos têm o mesmo valor. Paulo expressa isso de forma muitíssimo clara em vários textos, e o mais claro texto sobre esse assunto é Gálatas 3:28, onde ele diz que não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, mas todos são iguais perante Deus. Se perante as leis dos homens se diz que todos são iguais, mas na prática nem sempre, na Bíblia, diante de Deus, efetivamente todos são iguais e têm o mesmo valor. Esse tópico termina falando de reverência que a mulher deve ao marido. E é bom que se entenda que a reverência aqui não tem a ver com uma veneração e com uma adoração, claro que não. Tem a ver com respeito, com uma submissão respeitosa, honrando a liderança do marido como o cabeça, como já dissemos. A lição termina falando no tópico 3 para os filhos. A conduta do crente filho, a conduta do filho crente. Fala da responsabilidade dos pais, que tem a árdua tarefa de criar os filhos na admoestação e doutrina, sem irritá-los, sem provocar-lhes a ira. E é preciso aí equilíbrio e sabedoria de Deus, aquela sabedoria produzida, gerada pelo Espírito Santo, aplicando os assuntos ou termos ou instruções da palavra de Deus. No subtópico 2 desse tópico temos a conduta requerida, a conduta esperada, mais do que esperada, exigida de Deus por parte dos filhos em relação aos seus pais. Diz lá, vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Não diz que é só os pais bondosos, viu? Não diz que é só os pais amorosos. Não, aos pais, não importa. E termina falando do mandamento com promessa. Lembrando que essa condição da obediência está atrelada a uma promessa. Deus promete uma vida longeva, ou seja, uma longevidade biológica aos filhos obedientes. Não estamos falando aqui, ou Paulo não está falando aqui, de salvação eterna da alma, mas de vida debaixo do sol, vida natural, de uma vida boa, com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, desde que os filhos sejam obedientes. Concluindo, modelo divino. Dentro desse modelo divino, todos os membros da família devem cumprir com seus papéis. O marido tem o dever de liderar, a esposa o dever de submeter-se ou ser submissa por amor, e os filhos o dever de obedecer. Que Deus em Cristo te abençoe muito, muito, e que possamos ter uma ampliação dos conhecimentos da palavra de Deus nesse assunto importantíssimo que é a conduta do crente em relação no ambiente da família. Amém.